Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 3 ao 9 e depois vamos ler do 18 ao 23. Se você não trouxe a sua Bíblia ou não tem aí no seu smartphone, acompanhe comigo, por favor. Diz assim o texto: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Agora o versículo 9. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Feche os seus olhos e coloque a mão assim no seu coração que eu quero orar por você. Pai, obrigado pela palavra que está diante de nós e pela oportunidade que nós temos de meditar naquilo que produz vida para a nossa vida e saúde para a nossa alma. Agora eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa dar-nos ouvidos para ouvir a sua voz. Que todos os caminhos sejam liberados para que nós possamos sair daqui essa noite cheios da tua gloriosa esperança. E que possamos viver, Senhor, através da palavra, uma revolução dentro dos nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por gentileza. Essa parábola é a primeira parábola de uma série que Jesus conta no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Alguns estudiosos, alguns teólogos chamam essa seção do Evangelho de Mateus de as parábolas do reino. Fala comigo assim, as parábolas do reino. Por quê? Porque Jesus ele vai dizendo, o reino de Deus é semelhante a, e aí conta uma parábola para elucidar essa realidade que para nós às vezes é tão difícil de compreender, o reino dos céus, o reino de Deus. Então, as parábolas, elas são esse recurso de comparação, de exemplificação, para tornar mais fácil para a gente a compreensão das verdades do reino dos céus. E essa primeira parábola, ela como todas as outras, é rica em símbolos. Ela tem uma simbologia própria. Então aqui nós vemos a figura do semeador. Jesus começa contando dizendo, o semeador saiu a semear. Essa figura do semeador, ela é muito comum para os homens daqueles dias, porque
aquela sociedade era uma sociedade agropastoril, ou seja, ela tinha como base da sua economia a agricultura e o pastoreio de ovelhas. Então, quando Jesus ele conta uma parábola que tem como elementos o semeador, a semente, o solo, ele de fato está dizendo assim: eu tenho um interesse de que vocês compreendam, de que vocês entendam o que eu estou falando. Então aqui nós temos a figura do semeador, nós temos a figura da semente e nós temos a figura do solo, da terra onde a semente cai. Essa parábola ela tem também uma outra peculiaridade, que semelhante à parábola do joio e do trigo, Jesus explica a parábola. Então a gente não tem tanto elemento para interpretar, uma vez que o próprio Jesus interpretou. Ele contou a parábola, contou a história, e logo em seguida ele interpreta, explicando aquilo que ele contou. Então, nós vamos olhar para aquilo que Jesus explica, para deixar aqui algumas lições importantes nessa noite a respeito do perigo da superficialidade. Então, aqui nós temos como centro da parábola, não a figura do semeador e nem a semente, mas nós temos como centro da parábola o coração humano, o solo. Esse é o foco do assunto de Jesus. O semeador é Cristo. A semente é a boa notícia do Evangelho. E o solo? O solo é o coração que recebe a semente. A palavra coração na Bíblia, ela tem duas origens. A origem hebraica é leb, e a origem grega é cardia. E o que ela significa? Qual é o significado dela nas Escrituras? A palavra coração, ela não significa apenas emoções, mas ela é a sede de toda a vida interior do homem. Com isso nós estamos falando que quando a Bíblia diz o coração do homem, o coração da mulher, a Bíblia está falando sobre pensamentos, vontade, consciência e afeição. O coração humano é tudo aquilo que está dentro de nós. Nossos desejos, nossas vontades, nossos afetos. Isso tudo a Bíblia chama de coração. É a dimensão interna do ser humano. Quando nós lemos, por exemplo, Provérbios 16 e 9, a Bíblia nos diz que o coração humano, ele é a sede dos nossos sentimentos. Salmo 119, 11, nós decidimos com o coração. O coração, ele é ativo no processo das nossas decisões. E Deuteronômio 6 e 5, fala que o coração do homem é um lugar de adoração. Nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Ou seja, tudo que temos e somos precisa estar dedicado a Deus em adoração. Então, o coração humano é esse lugar onde nós decidimos, onde nós pensamos, onde nós amamos. Essa é a figura do coração na Bíblia. Porém, quando nós lemos Jeremias 17, 9, a Bíblia nos dá uma informação importante sobre o nosso coração. O que ela diz? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, olha só o paradoxo que a gente tem diante de nós. Se por um lado, a Bíblia está dizendo para a gente assim, vocês têm que amar a Deus com todo o seu coração,
com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Por quê? Porque é no coração que você pensa, você decide, você escolhe. A Bíblia também está dizendo que nós não podemos confiar no nosso coração. Você já ouviu as pessoas, né? Esses gurus da internet, as pessoas que querem ser boazinhas, ou então uma amiga, tá, a outra amiga está assim, ai, amiga, eu não sei o que eu faço, sabe, eu estou indecisa. Aí a amiga olha para ela e manda aquela bem clássica, confia no teu coração, amiga. Segue seu coração. Faz o que o seu coração está mandando. O conselho do diabo para a tua vida é esse. Faz o que o seu coração está mandando. Mas nós não fomos chamados para fazer o que o nosso coração diz. Nós fomos chamados para fazer o que o Espírito Santo diz. Por quê? Porque nós não podemos confiar no nosso coração. O nosso coração é enganoso. E por que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso? Porque na queda, no pecado original, os nossos desejos, as nossas afeições, elas mudaram de lugar. Nós que deveríamos amar a Deus, buscar a Deus e fazer aquilo que Deus deseja, o compromisso da nossa vida deveria ser com as demandas de Deus, viver uma vida para que Ele fosse glorificado, exaltado, para que Ele sentisse prazer nas nossas escolhas. A nossa vida mudou, nós tiramos o alvo da nossa vida de Deus e colocamos em nós mesmos. Então nós não vivemos para fazer Deus feliz, nós vivemos para ser feliz. Essa é a palavra de ordem na sociedade hedonista, que está buscando prazer a qualquer custo. O que importa é que você seja feliz. Esse é o discurso mais diabólico que você vai ouvir. As coisas mais esdrúxulas que as pessoas cometem estão escondidas debaixo do guarda-chuva da falsa felicidade. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu também tenho que ser feliz. Eu já estou cansado de viver a vida fazendo todo mundo feliz. Chegou a minha vez de ser feliz. Não. Você não foi criado por Deus para ser feliz. Você foi criado por Deus para ser alguém que vive uma vida para a sua glória. Se você buscar felicidade, o seu Deus será o seu coração. Sabe, se você viver buscando a felicidade, você vai comer o que não pode, fazer o que não pode, e vai chegar a um lugar que você não deseja. Porque nós não fomos criados para ser felizes segundo a ordem dessa vida. Não está na mensagem, mas eu vou abrir um parênteses para te explicar. Felicidade, na ordem humana, está associado a atendimento de demanda. Por exemplo, eu quero um carro novo. Eu fui, comprei o carro novo ou ganhei o carro novo. O que eu fico? Feliz. Você não fica? Fui para Paris. Eu fiquei feliz. Conquistei aquela moça que eu estava querendo. Fiquei feliz. Aquele moço dos meus sonhos, ele olhou para mim e a gente vai, sei lá, comer um shawarma ali na JK. Não, né? Ele não vai ficar feliz, né? Ele vai me levar lá no Sushi Hokai. Aí vai ficar feliz. Teve gente que disse, aleluia, assim seja. Só que no reino dos céus, preste atenção, a gente não foi convidado para ser feliz. Nós fomos convidados
para desfrutar da verdadeira alegria. E o que é alegria no reino dos céus? Romanos capítulo 14, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Existe um agente de fora que veio para dentro e que estabelece um estado de alegria. Tem uma canção antiga que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo está bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não sei o que por vista, esqueci agora. Não ando por vista, obrigado, os universitários. Alegre estou. Por quê? Porque é um testemunho do Espírito Santo no seu coração. Então, quando você caminha com Jesus, você fica feliz e fica triste. Mas você nunca perde a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É quando o Espírito Santo nos dá um coração alegre. E isso não tem a ver com as demandas dessa terra. É um testemunho do reino dos céus entrando no nosso espírito. Eu me lembro que quando eu era criança, eu já vou voltar para a parábola, a gente ia nos cultos, e aí havia uma efusão do Espírito, e uma pessoa começava a ficar cheia do Espírito, e aí ela começava a falar em outras línguas, e aí ela começava a manifestar ali, né, esse preenchimento do Espírito Santo. E aí a minha mãe, eu perguntava para ela, eu dizia: mãe, o que aquela irmã está fazendo? E a minha mãe tinha uma frase, a minha mãe dizia assim: ela está recebendo a alegria do alto. Ô irmão, ela está alegre. Meu pastor, que já faleceu, ele ficava cheio do Espírito Santo, ele dava umas gargalhadas. Aleluia. E era engraçado porque ele dava umas gargalhadas, e daqui a pouco ele começava a chorar. Aí você chegava e falava: o que você está chorando? Um dia eu estava lá no Campus Paraguai e estava ajoelhado chorando muito. E eu não sei quem foi que deixou a Júlia descer. E aí ela desceu. Aí ela veio assim, eu estava ajoelhado e as lágrimas descendo. Aí ela chegou em mim e disse: papai, por que você está chorando? Acho que ela pensou que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. Aí eu olhei para ela assim, sorri, abri um sorriso, eu disse para ela: filha, é a alegria do Espírito Santo que está me tocando. O papai está chorando de alegria. Até agora ela não entendeu nada. Como que alguém chora de alegria? Mas quando o Espírito Santo nos toca, é isso que acontece com a nossa vida. Por quê? Porque a alegria dos céus nos é dada. Então, irmão, se está faltando alegria no seu coração, eu te desafio, vai passar um tempo com o Espírito Santo. Você vai ver o seu coração ser revestido de uma alegria que não vem dessa terra. Então nós não podemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração se perdeu do endereço. Ele não está no lugar que ele deveria estar. Ele não está se deleitando na coisa certa. Sabe, tem um salmo que diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Não significa que Deus vai realizar todos os seus sonhos, significa que quando um coração está deleitado no Senhor, os sonhos de Deus passam a ser os nossos sonhos. Você sabia disso? De tanto que você deleita no Senhor, de tanto que o Senhor é a sua comida, o Senhor é a sua bebida, o Senhor é a sua recompensa, Ele é a água viva que te sacia, Ele é o pão que te sacia, que eu não posso falar errado. Tem uns irmãos aqui eu não vou dizer não, é a Carol Cassiano, ela corrige a gente. Quando a gente fala errado, ela manda no WhatsApp, acredita? Hoje o senhor falou errado. Então é sacia, não saceia. Amém, Carol?
Deus abençoe. Obrigado por nos corrigir. Você está certíssima. Aqui só pode falar direito. Amém? Vamos aplaudir a vida da Carol, que ela é a ministra da língua portuguesa. Ele é o pão que sacia a minha fome. Ele dá sentido para a vida que eu vivo. Ou eu vevo, não, eu vivo. Ele é a escada com muitos degraus. Não, degraus. Da glória, igreja. Estou brincando, irmão. Você que não ri por nada, vai orar para você ficar alegre. Ou vai no show do Jonathan Nehmer. Gente, não confie no seu coração. Fala para quem está perto de você, cuidado com o seu coração. Então o que a gente faz? Preste atenção, nós precisamos de um coração convertido. Nós precisamos que a obra da redenção, ela alcance os nossos corações. E como que a obra da redenção alcança o nosso coração? É quando a semente da palavra de Deus, a semente do Evangelho de Jesus, ela toca o solo do nosso coração. É aí que começa a transformação. É aí que começa a mudança. É aí que aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela causa uma transformação no coração do homem. A palavra de Deus, ela é o martelo que quebra a rocha dos nossos corações. É a palavra de Deus. Agora, eu sempre fiz uma pergunta. Por quê? Muitos ouvem a palavra, mas só uma parte realmente vive a transformação que a palavra de Deus provoca. Por que que num auditório como esse, está todo mundo ouvindo o mesmo semeador, recebendo a mesma semente, mas a reação ela vai ser diferente para todos e nós vamos ver uma frutificação diferente para cada um. Escuta o que eu vou te falar. O problema não é a semente, o problema é o nosso coração. Jesus fala sobre 4 tipos de solos que recebem a palavra de Deus. E o meu desafio para você é para que você agora faça de verdade nesses minutos que nós temos um exercício de reflexão. E peça ao Espírito Santo para mostrar para você como está o seu coração hoje à noite. Porque a palavra de Deus está sendo semeada sobre a sua vida. Que coração é o meu? Essa é a pergunta mais importante essa noite. Que estado está o meu coração? Quem eu sou nessa parábola? Qual é a minha carapuça nesse tema? Então, primeiro, Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 3, fala a respeito da semente que cai à beira do caminho. Vamos olhar o texto. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Agora, olha comigo o versículo de número 19. Olha a explicação que Jesus dá sobre esse primeiro coração, que nós chamamos aqui hoje de o coração endurecido, à beira do caminho. Olha só o que Jesus vai dizer. Ele diz assim, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, depois eu vou ler aqui na minha versão impressa, que é da King James, para você ver um pouquinho da diferença. Olha só, atendei, pois, a parábola do semeador, a todo que ouve a palavra do reino e não a entende,
vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso. Olha só essa tradução, eu gostei dessa, ó. E afasta o que foi semeado do coração. É uma mão imunda, maligna, que tem um objetivo, preste atenção, que a palavra de Deus não prospere dentro de você. E aí ele faz o quê? Ele mete a mão onde a semente caiu e ele afasta a semente do seu coração. Para quê? Para que isso não avance, para que isso não prospere. Agora, gente, quem aqui já andou em uma estrada de terra na região rural? Quem aqui já andou? Levanta a mão para eu ver. Você imagina comigo agora, você está andando no meio da estrada de terra, e você está vendo assim, ó, toda aquela terra tombada, arada, para plantar soja, por exemplo. E você está na estrada onde os carros passam, os caminhões passam. Veja a diferença da terra que foi arada para a terra que é à beira da estrada. Qual que é a diferença? A terra arada, ela é fofa. E a beira da estrada, a beira do caminho é dura. Agora deixa eu te fazer pensar. Quando uma semente cai sobre uma terra dura, essa semente fica onde? Na superfície. E o diabo só pode arrancar porque ela está na superfície. Sabe quem é isso? É o coração superficial. E aqui eu quero fazer uma ponderação muito importante pastoral para vocês. Um dos terrenos mais comuns hoje é o coração superficial. São as pessoas que querem uma relação com Deus sem raízes. Elas não querem aprofundar o relacionamento. Elas querem ficar com Deus. Elas não querem casar com Deus. Elas querem uma noite de prazer. Não querem uma vida de compromisso. E é nesses corações superficiais que o diabo tem feito a maior festa de todos os tempos. Essa talvez seja a marca da igreja desse tempo, a marca da superficialidade. Irmãos, nós não podemos ficar no lugar da superficialidade. Nós precisamos aprofundar essa semente na terra dos nossos corações. Pastor, como é que eu faço isso? Porque o texto diz que a terra é endurecida. Então a semente não desce. O que a gente tem que fazer para tornar a terra dura, que está endurecida, para se tornar uma terra lá no meu interior de São Paulo, noroeste paulista? Eu não sei aqui como é que chama, nós chamamos isso de terra tombada. É a terra tombada. Como é que faz para tombar a terra? Eu vou te explicar. Você precisa pegar um arado bem grande. Você sabe o que é um arado? Ele é um negócio assim, cheio de discos. Ele tem uns discos assim, ó. E aí, ou você coloca ele em uma junta de boi, na antiguidade era assim, os antigos. Ou você engata numa máquina, num trator,
numa máquina agrícola. E aí você faz o quê? Um motorista senta, ali na frente, terra dura. Aí aquelas lâminas vão passando e vão deixando a terra que era dura, bem fofinha. E aí depois vem outra máquina com a semente. E a semente. E aí depois vem outra para irrigar. Quando você olha, sabe onde a semente está escondida? Debaixo da terra. Não tem ave que encontra aquela semente, porque aquela terra foi tombada, a semente foi depositada, a água junto com a terra encobriu a semente. Dali a 1 mês, quando você passa naquele lugar, você começa a ver os brotos saindo. Dali a 2 meses, você vê as mudinhas pequenas. Dali a 6 meses, chega a colheita. E é aquela coisa mais linda, porque antes da semente cair na terra, a terra precisa ser mexida. Fale assim comigo: Deus precisa mexer nas terras do meu coração. Só tem um detalhe: vai doer. Vai doer. Essa é a hora que a geração superficial, risca o chão. Risca. E aí aqui eu quero fazer uma virada na mensagem. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Porque por muitos anos, eu pregava isso daqui, classificando assim, pastora Sara, pastor Juliano, pastor Flávio. Tem gente que é esse aqui. E tem gente que é esse. E aí tem gente que é esse. E você sabe o que foi que eu descobri? Que nós podemos ter esses corações em fases diferentes da nossa vida. E que uma coisa pode levar a outra. Por quê? Porque o segundo tipo de coração que Jesus fala é a semente que cai no meio das pedras. E o que Jesus diz? Que esses são quem? São aqueles que quando eles recebem a palavra, igual vocês estão recebendo hoje, eles se empolgam com a palavra. Rapaz, Deus me chamou, nós vamos mudar o mundo. Agora eu entendi, pastor, é a frase que eu mais tenho medo. Se agora eu entendi, entendeu mesmo? Sim, então vamos ver por quanto tempo. Só que aí Jesus diz assim, só que como a semente caiu no meio das pedras, não tem raiz. E aí quando eles se deparam com a angústia e com a perseguição, eles, abandonam. De novo a superficialidade, gente. Não tem raiz. Então, quando começa a angústia, alguém fala assim, ninguém me avisou que eu ia sofrer. Ai, pois é, né? Que coisa. Não falaram para você que ia ter sofrimento? Não falaram. O que mais não falaram? Não te falaram também que, inclusive, o sofrimento é o melhor arado de Deus para a semente do Evangelho prosperar no seu coração? Não falaram também. Então vai ficar difícil. Porque quando você está sofrendo, você tem 2 coisas a fazer. Grave o que eu vou dizer para você. Ou você se desvia, ou você aprofunda a sua fé num nível que você nunca viveu. O sofrimento, ele vai causar 2 coisas em você. Ou ele vai te transformar no mais importante desviado da história, ou ele vai te transformar em um crente sobrenatural na presença do Senhor.
Mas não tem como. O sofrimento vai produzir alguma coisa. Esses dias eu recebi uma mensagem, escute isso. Vocês sabem que eu lancei meu livro pela editora Vida. O livro tem rodado o Brasil, tem sido uma coisa linda. E esses dias eu recebi uma mensagem da assessoria de imprensa da editora, falando assim para mim, eu vou estar no Rio pregando no mês que vem, e eles me falaram assim, olha, nós tivemos um contato de um dos maiores podcasts do Brasil, porque eles querem te entrevistar. E a gente está querendo achar essa agenda tua no Rio para a gente casar, porque é um dos maiores podcasts do Brasil, eles querem te entrevistar. Aí eu fiquei feliz, né? Claro, eu vou. Lembra que eu falei? Triste, feliz, triste. Lembra disso? Quando a gente conquista uma coisa, a gente fica feliz, sim ou não? Aí eu disse, beleza, marca lá. E aí eu fui ver o podcast, rapaz, os entrevistados, só a galera da prateleira de cima. E eu, menorzinho da casa do meu pai, tô indo lá. Aí, escuta essa. Aí eu tô dentro do carro dirigindo ontem. E eu passei ali perto do Mufato Boici não, do Mufato aqui da JK, e vocês lembram que o hospital da Unimed era ali antes. Lembra disso? E eu passei em frente, aí eu lembrei das mais de 50 vezes que eu fui para lá com crise de pânico. Eu lembrei, eu parando ali, com o carro e o meu coração a 130 por hora, batendo aqui, e eles tirando a minha pressão a 20 por 8, 22 por 11. Eu lembrei quantas vezes eu saí do meu apartamento na época, indo para o hospital, batendo as bielas, achando que eu ia morrer. E eu passei ali, lembrei dos meus quase 30 quilos a mais que se perderam, e vai vindo mais 25 que eu vou perder em nome do Senhor Jesus, e nunca mais vou encontrar. Eu comecei a ver que antes eu não tinha cabelo, agora eu tenho cabelo, sabe? Eu comecei a ver todas essas coisas, cara. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Meus irmãos queridos, eu disse assim, naqueles dias eu não imaginava que Deus estava gerando algo que iria tocar o Brasil inteiro. Se você abrir o direct do meu Instagram, você chora de alegria das mensagens que eu recebo das pessoas dizendo assim, esse livro mudou minha vida, esse livro chegou na hora certa na minha vida, eu não acreditava em mais nada, mas Deus está renovando a minha vida. Tem até cantor sertanejo famosíssimo no Brasil, que está com meu livro na mão, ainda me mandando áudio. Eu ganhei do personal, e agora eu vou dar um jeito na minha ansiedade. Gente com 15, 20 milhões de seguidores. E eu olhando tudo isso, dizendo assim, como que isso aqui aconteceu? E sabe qual que é a resposta? No pior momento da minha vida, que eu estava sendo esmagado, destruído, que eu não sabia nem o que ia acontecer no próximo ano da minha vida. Que muito mais de 20 vezes eu dobrei o joelho e disse, Deus, eu não quero mais ser pastor, eu não aguento mais isso. Eu não sabia. Deus estava gerando um testemunho na minha vida, que iria impactar milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque gerar um testemunho dói, gerar um coração semeável dói, gerar um coração como o coração de Jesus dói. Não vai ser mamão com açúcar. Se você quer ficar à beira do caminho, com a mão do diabo roubando as sementes do reino da tua vida, você vai ficar na superficialidade. Se você quer ficar entre as pedras, você vai ficar na superficialidade. Mas se você olhar para cima e dizer, Deus, eu quero um coração, Deus vai dizer assim, então deixa eu arar o teu coração. Mas você sabe qual é a boa notícia? Deus vem quebrando, mas atrás vem o Espírito Santo com o azeite, molhando a semente, e daqui a um tempo todos verão e saberão o tamanho da obra de Deus que Ele estava realizando na sua vida. Sabe, não tem como, quem tem um coração frutífero,
é porque teve um coração quebrantado primeiro. Toda vez que Deus fechar a sua ferida, Ele vai abrir um ministério. Uma ferida fechada é um ministério aberto, irmão. Você pode dar um glória assim, só para animar o pregador? Então não adianta, o nosso coração precisa ser preparado para as coisas que o Senhor tem. Senão, não tem raiz. E me diz aí, quando que você constrói raiz? Quando você está escavando a sua angústia, a sua dor. Olha os salmos, na minha angústia eu fiz o quê? Eu abandonei a igreja. Na minha angústia eu fiz o quê? Eu coloquei a culpa na 10ª geração. Na minha angústia eu fiz o quê? Eu esculhambei com todo mundo. Não! Na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é um coração que leva a angústia para o lugar correto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O cara está secado. Olha para trás, não tem saída. Olha para frente, não tem saída. Olha para os lados, não tem saída. Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. No meio do dia mau, você vai conhecer o caráter de um Deus bom. Isso é uma profecia sobre a sua vida. Ah, Espírito Santo, no meio do dia mau, você vai conhecer o caráter de um Deus bom, que vai preparar o seu coração para raízes sólidas e profundas. Raízes sólidas e profundas. Sabe, você vai ter dias que você vai dizer assim, ó, como disse Davi, no Salmo 2, agora eu sei, olha que lindo isso, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Quando que ele soube? Porque as nações conspiram contra o ungido do Senhor. No meio da conspiração, ele diz, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Se você não viver conspiração, você não vai conhecer a salvação. Se você não viver tribulação, você não vai conhecer a paz que excede o entendimento humano. Se você não souber e aprender a lidar com pressão, você não vai poder liderar nos níveis que Deus deseja que você lidere. Nós estamos fazendo essa conferência, só te contar isso aqui. Você vê o nível das profecias que eu recebi na minha vida. Um dia, eu estava lá no IBAD. Eu já contei isso, vou contar, já vou terminar. Eu estava lá fazendo meu seminário, eu tinha 18 anos, e eu fiquei devendo 3 mil reais para a escola, não tinha dinheiro para pagar, Adriano. E eu entrei numa depressão, cara. Fiquei dentro do quarto uma semana sem ir para a aula. Porque eu dizia, como é que pode? Onde é que está Deus nesse negócio? Fiquei uma semana deitado. Quando deu a segunda-feira que eu não fui para a aula, eu tenho um amigo, hoje ele é o vice-presidente da Assembleia de Deus no Ceará. Ozean, desse tamanhozinho assim, ó. Mas é um homem de Deus, é uma tocha. E aí o Ozean morava comigo no quarto, e a aula era de manhã, né? E eu dormindo, deprimido, igual Elias. Ozean abriu a porta, entrou, falou, ô grandão, me chamava de grandão. Eu falei, oi, tirei a coberta, oi. Ele falou assim, você está fazendo o que aí, deitado, uma semana já que você não vai para a aula? Eu falei, eu estou muito mal, porque eu estou devendo esses 3 mil para a escola, eu acho que eu não vou nem voltar. Aí ele olhou bem dentro do meu olho, assim, ele só conseguiu olhar porque eu estava deitado, né, porque ele é pequeno. Aí ele, te amo. Aí ele estava assim, olhou bem dentro do meu olho, ele disse assim, ó, Deus manda dizer para você. Irmão, eu pensei que ele ia dizer assim para mim, a provisão está chegando.
Deus manda dizer que o anjo está vindo trazer o recurso. Ele olhou para mim e falou assim, Deus manda dizer para você, que se você está deitado porque você está devendo 3 mil reais, e quando você dever 300, 3 milhões, como é que você vai fazer? Eu olhei para ele e falei assim, o sangue de Jesus tem poder de eu dever isso aí? Ele falou, grandão, você não entendeu ainda o nível da obra que Deus tem na sua vida. Vai chegar dias que você vai estar fazendo coisas tão grandes para Deus, que você vai estar ajoelhado em um lugar dizendo, Deus, ainda falta 10, ainda falta 20, ainda falta 30. Você não pode, se ficar deitado, se levanta que Deus vai mandar provisão, vamos para a aula. Irmão, aquela palavra entrou dentro de mim, eu levantei, o Espírito Santo me levantou. Eu levantei, falei, vamos lá, já fui para o almoço para comer, comi, me levantei. Dia seguinte eu estava na aula, irmão. Essa conferência que nós estamos fazendo aqui, a inscrição, ela paga 40%, 50% do custo. Nós só estamos fazendo porque tem homens de Deus, que Deus levantou, que estão financiando parte. Só que eu vou pagando as coisas vão chegando, eu vou pagando, e daqui a pouco eu começo a ver, rapaz, a passagem eu achava que era tanto, ficou tanto. Eu não sei o que, eu achava que era tanto, ficou tanto. E eu começo a ver, eu falo, Jesus amado. E esse povo não se inscreve, e esse povo não se inscreve, e esse povo... Todo dia cedo eu mando mensagem para a equipe. Escreveu mais quantos hoje? Pastor, hoje escreveu mais 20. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Por que os brasileiros são assim? Por isso que pastor morre tudo do coração. Entendeu? Aí esses dias eu estava meio atribulado, o Senhor falou assim para mim, você esqueceu da profecia que você recebeu há 18 anos atrás? Está chegando o tempo. E já chegou. Que os verdadeiros devedores... Ai, Senhor Deus. É assim. Você acha que o reino de Deus é feito como? Mas deixa eu te falar uma coisa. Pastor, como é que você dorme em paz? Você já parou para pensar? Que todo mês tem um aluguel gigante para pagar aqui, tem água, energia, salário, tem não sei o quê. Você já parou para pensar nisso? Olha aí, ó. Pergunta para mim, como é que você dorme? Pergunta para mim, como é que você dorme? É o histórico. Faz mais de 20 anos que eu conheci Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas só que ele não começou provendo as coisas grandes, ele começou provendo gravata, sapato, meia, cueca. Esposa foi a maior providência. E vai vindo. Só que toda vez é um quebrantamento. Esses dias eu estava sentado aqui, cadê o Miguel? Sentei, o Miguel está por aí. Eu sentei, o Miguel fica sentado aqui, antes de eu pregar, sentei perto do Miguel, aí fui dar a paz para ele. Paz, Miguel. O Miguel pegou na minha mão e falou, credo, pastor, o senhor está com febre? Essa mão gelada? Eu falei, não, Miguel, é porque eu vou pregar. Toda vez. 23 anos. Se você pegar na minha mão aqui, está gelada. Pega aqui na minha mão para você ver, se eu estou mentindo. A mão é fria. O coração é assim, ó. Sabe por quê? Porque o dia que eu encarar isso aqui como superficialidade, a mão do diabo vai meter lá dentro do meu coração e vai me afastar da semente. Isso aqui não é superficial. Culto não é superficial, pregação não é superficial, igreja não é superficial. Eu não sei se você entende isso, mas em uma noite como essa, Deus muda a tua história para sempre. Em uma noite como essa, um anjo é liberado do céu, toca na sua enfermidade e você sai daqui curado. Numa noite como essa, algo é liberado no reino dos céus e a sua vida muda para sempre. Por quê? Porque nós nunca vamos nos acostumar com a superficialidade. O reino de Deus é um reino de raízes profundas. Então você tem que entender isso, amigo. Nosso coração precisa de quebrantamento. 3.
Que solo que perde a semente gloriosa do Evangelho. Fala bem forte comigo, coração dividido. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Gente, quem me dá aqui 8 minutos de hiperfoco no que eu vou falar aqui? Levanta a mão assim, ó. Não deixe nada tomar você agora, porque o que eu vou falar é muito sério. Escuta. Nós precisamos construir uma boa teologia sobre a riqueza. E hoje, eu quero te dizer uma coisa que eu quero que você grave como um testamento dos céus no seu coração. Por quê que a Bíblia, ela tem apontamentos a respeito da riqueza? Preste muita atenção nisso. Não é porque você deva idolatrar a pobreza. Não é porque pobreza é atestado de espiritualidade genuína. Eu vou repetir isso. Pobreza não é atestado de espiritualidade genuína. A pobreza pode ser fruto de muitas coisas, inclusive de pecado. Quer que eu te mostre isso biblicamente? Salomão diz assim: ó preguiçoso, vá ter com as formigas. Muitos casos de pobreza é fruto de um pecado. Qual pecado? Preguiça. Preguiça. Outro pecado que provoca a pobreza, esse não é um pecado do indivíduo, esse é um pecado governamental, a injustiça. A injustiça provoca a pobreza. Por exemplo, o município recebe uma verba para aplicar na educação, ou o Estado, ou então a federação libera uma verba. Essa verba é desviada no meio do caminho, o que ela está produzindo? Ignorância, ausência de especialização. Aquela pessoa que receberia aquilo, que se especializaria e que teria um pagamento, um salário melhor por causa da sua especialidade, já não recebe, a educação fica precária, produz o quê? Pobreza. Então a pobreza, ela não é um estado de por si só espiritualidade. Eu vou te fazer uma outra pergunta. O estado criado no Jardim do Éden, havia pobreza no Jardim do Éden? O Éden era um lugar de provisão. O cara pegava a fruta e comia. Ele tinha o rio para ele nadar. Não tinha ausência de nada. Então preste atenção nisso. Olha aqui para mim. Não existe na Bíblia uma defesa de que você deva cultivar a pobreza como destino de espiritualidade para a sua vida. Agora, também não existe na Bíblia que a pobreza é sinônimo de ausência de espiritualidade, como pressupõe a teologia da prosperidade. Então, nem toda pessoa que vive com 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, ela é alguém que não é espiritual. Faz sentido o que eu estou dizendo para você ou não? Eu estou ensinando vocês. A pobreza, ela é multifatorial. Às vezes a pessoa não teve acesso à educação, não conseguiu entrar pelas portas dos caminhos da sociedade, não tinha uma veia empreendedora, muitos fatores. E é papel da igreja auxiliar essas pessoas, não só dando a comida, mas dando meios para que essas pessoas possam crescer. A grande missão não é simplesmente eu conheci Jesus e ele me deu uma cesta básica. A grande missão é eu conheci Jesus e ele mudou minha vida. Amém, gente? A pobreza também é fruto de ausência de administração financeira.
Tem gente que ganha 20 mil por mês e é pobre. Se você perguntar para ele, falar assim, quanto que você tem? Ele fala, nada, que eu gastei os 20. Ele só viveu um status social diferente, mas ele não conseguiu gerenciar o recurso. Agora, está claro isso para vocês, sim ou não? Agora, gente, existe uma outra coisa. Qual é a questão? A questão é que o fascínio da riqueza, ele gera uma oposição de divindade no nosso coração a Jesus. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5 da primeira carta, Paulo diz assim, diga aos ricos desse mundo, para que não coloquem o seu coração ou a sua esperança na incerteza, na futilidade das riquezas, mas que superabundem em boas obras. Paulo está dizendo para não ser rico, irmão? Hein? Tá ou não? Não, ele só está dizendo o seguinte, a sua riqueza ela tem que ter um propósito. Você não pode confiar nela, porque você tem, amanhã você não tem mais. E você tem que dar sentido eterno para a sua riqueza. Então, essa é a lógica. Quando Jesus fala, não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntem tesouros no céu, ele não está criticando o ter, ele está criticando o ser possuído. Traduzir toda a sua riqueza para aquilo que você carrega no braço, aquilo que você veste no pé, aquilo que você dirige, que está no estacionamento, aquilo que você dorme, aquilo que você põe no pescoço, aquilo que você põe debaixo do braço. Esse é o coração que se fascinou com a riqueza. E qual que é o grande perigo? E aqui eu quero ser muito de Deus para a sua vida. Muito de Deus. O grande perigo é a riqueza mudar o nosso coração. Ou melhor, perdão, é a riqueza revelar o nosso coração, que não foi transformado. Então, por exemplo, digamos que o pastor Flávio tenha 100 milhões de dólares na conta dele. Ele falou amém. E eu tenho 100 dólares. Preste atenção, ele é melhor do que eu diante de Deus? Não. Eu sou melhor do que ele? Não. Mas, por exemplo, para o Banco Itaú, ele é melhor que eu? Claro. Para a sociedade ao nosso redor, ele é melhor que eu? Para o chefe do restaurante lá, ele é melhor que eu? É, mas no coração dele, o que ele tem que saber? O que ele tem que saber se ele é de Jesus? Que mesmo que o mundo ache que ele é melhor do que eu, dentro do coração dele, ele tem que saber que o fato dele ter os 100 milhões de dólares na conta dele, é muito mais responsabilidade que ele tem diante de Deus, de como ele vai representar o reino de Deus nesse tempo curto de vida que ele tem, porque depois que ele morrer, os 100 milhões de dólares vai ficar para alguém, e alguém vai fazer o que bem entender. Por isso que Jesus diz daquele cara que preparou os seus celeiros, e aí disse assim, minha alma agora está farta, come, bebe, e aí ele diz, louco, hoje à noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai morrer, e o que você ajuntou poderia ter sido dado um destino incrível para o meu reino, mas você não teve condições para fazer isso. Por quê? Porque a riqueza tem um fascínio. Então, é possível ser rico e servir a Deus demais. Eu conheço homens e mulheres ricos que são poderosos no reino de Deus, e eu vou dizer mais, a igreja tem que saber tratar esse povo, sabe por quê? Porque muito dos avanços que o reino faz, ele faz através dessas pessoas. Eu estava contando aqui, a escola que eu me formei, tinha uma vila de casados, que era um monte de barraco. O povo dormia, não podia, os casados não podiam nem namorar, que o aluno do lado sabia que o irmão estava namorando na outra casa. Terrível a situação. Aí,
Um irmão crente da Assembleia de Deus lá do Springfield, Missouri, nos Estados Unidos, fez um IPO da empresa dele na Bolsa de Valores de Nova York. 2 bi e pouco de dólar. Passou a mão no telefone e falou para o pastor Mark, que pregou aqui na igreja, aquele senhor, 70 anos. Mark, aquele projeto do prédio para os casais aí ainda tem? Tem. Ixi, que a coisa está feia, todo mundo morando nos barracos, sem água, coisa terrível. O cara veio, contratou uma construtora, irmão, levantou um prédio de mais de 10 andares, com 2 elevadores, apartamentos com 2 e 3 quartos para os casais com seus filhos. Entregou na mão e disse assim, ó, essa é a minha primícia para o reino de Deus. Forma de gratidão, o pastor Mark colocou o nome dele, Barkun Family, porque foi o Mr. Barkun, que da generosidade da sua riqueza, alavancou a vida dos missionários. A gente tem que parar de ser o brasileiro mente medíocre, socialista, que fomos fundidos dentro da nossa mente, lá na escola pública, nessa duelo de classe, eles e nós e eles, ricos e pobres. A gente precisa entender que no reino de Deus, tudo que vem à nossa mão, preste atenção, tudo que vem à nossa mão é semente, tudo. Então, o que é o questionamento aqui de Jesus? Aprenda isso para a gente orar. As pessoas que são fascinadas pela riqueza, elas sufocam a semente. Por quê? Porque no Evangelho, o rico e o pobre têm que sentar na mesma cadeira, gente. Esses dias eu estava, escuta aqui que eu vou dar um exemplo clássico. Esses dias eu fui para um evento e eu era convidado do anfitrião. Aí eu estava na fila, tinha uma fila gigante. E eu fiz o quê? O que você faz quando você tem uma fila gigante? Senta na fila. Você não é a Xuxa. Eu entrei na fila e eu era convidado do tal. Personal, convidado, lista VIP. Eu entrei na fila. Irmão, de repente, vem um grupo de pavão. E eu e a Suza aqui na fila. A fila quilométrica. Olha o grupo de pavão passando lá da fila. Chega na porta. Nós somos convidados do fulano. Eu olhei aquilo. O João Batista dentro de mim. Ah, vontade. Aí eu falei, não, fica tranquilo que deixa que a honra vem. Porque eu li a Bíblia. Eu li Jesus dizendo, não busquem os primeiros assentos. Porque vai chegar alguém mais importante que vocês vão ter que levantar. Então, chega, senta no fundo. Espera alguém te chamar. É Jesus que falou isso, gente. Quando você chegar num lugar chique, você vai lá para o fundo. Se ninguém te ensinou, eu vou te ensinar hoje. Você vai lá para o fundo. E vai ser lindo quando a pessoa falar assim, fulano, você não pode ficar aí não, vem para cá. Aí você levanta, aí você vira o pavão. Aí você vai. Essa é a honra de Deus na sua vida, não a tua própria honra, a fila, todo mundo lá. Eu sou convidada. Você é convidado de quem, homem? Eu também sou, estou na fila, acorda. Mas sabe o que é isso? O dinheiro. Acostumado a VIP Pass em todos os lugares, acostumado a não pegar fila, acostumado com o Black Diamond do aeroporto, acostumado com tudo isso. Aí eu cheguei, e tinha 2 cadeiras na frente. Quando eu cheguei, o povo lá, os pavão, foram para trás de mim, e o anfitrião, ô meu amigo, sente aqui. Aí eu, vem cá, Susan, que agora chique é nós aqui.
Tá, sentei. É assim. Por quê? Porque a fascinação da riqueza vai fazendo você esquecer que quando você fechar os seus olhos... Irmão, vamos terminar pensando nisso aqui? Vai ser bem esdrúxulo o que eu vou falar, mas eu vou falar. Imagina um cemitério visão de cima. Agora, imagina você descendo assim, ó, e vendo todo mundo de baixo, assim. O que está acontecendo embaixo da terra? Esdrúxulo, né? Pois é, lá embaixo, amigo, não tem VIP Pass. Todo mundo que desceu fica do mesmo jeito. Esse é o ensino de Jesus para nós, amém, gente? Como é que você tem que se comportar aqui em cima? Então, esse é o problema da riqueza. É eu não entender que o dinheiro não é nem problema e nem solução. O dinheiro é ferramenta. Só isso. Sabe por que ele não é solução? Porque a solução é Jesus. Então, quando que a semente do Evangelho é sufocada pelo dinheiro? Quando ela tira de você o coração quebrantado. Por isso que eu amo a igreja. E você sabe quem eu amo também? Os ricos que foram tocados pelo Evangelho. Esses são extraordinários. Porque eles sabem. E eu vou dizer para você, irmão, escuta. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente influente, não só aqui, no Brasil. E às vezes eu chego em casa, escute aqui. Às vezes eu chego em casa, que eu falo, meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Não tenho roupa para vir aqui. E eu saio constrangido. Ei, eu saio constrangido com a humildade. Com o coração quebrantado. Às vezes eu saio e vou orar. Eu digo, Deus, eu acho que eu sou mais exaltado com as minhas coisas do que esse cara com tudo que Deus deu para ele. Mas aqueles que só vivem frequentando igreja, ou então curso de coach, foge, irmão. Porque não tem raiz no Evangelho, foge. Porque a semente vai ser sufocada. Ei, a primeira crise vai correr. Primeiro diagnóstico ruim, vai procurar outro lugar para resolver o problema. Você está feliz ainda? Ficou claro para você? Nem idolatre a pobreza, nem caia na fascinação da riqueza. Tenha um coração profundo. O que é o coração profundo? E eu vou orar com você. É o coração. Escute isso para nós orarmos. Consciente do fim. Nós vamos terminar. E eu vou pedir rapidinho. Vem cá, Paulo, fica em pé aqui, ó. O Paulo já tem quase que ganhar uma oferta que todo culto eu chamo ele para fazer. Fica aqui. Aqui, ó, bem aqui. Aqui. Pastor Juliano, fica ali. Aqui. Fica em pé aqui, olhando para ele. Olha aqui para mim. Médico obstetra. Coveiro. Sabe qual que é o grande problema? Que a gente não aprofunda as raízes do nosso coração? É que a gente vive a nossa história daqui para lá. E normalmente a gente vive como se aquele dia nunca fosse chegar. Mas o sábio, ele vive a história daqui para lá.
todos os dias ele pensa: se Jesus me chamar hoje, o que eu construí? Se hoje for o último dia da minha vida, quanto de raiz tem no meu coração? Se hoje eu tiver que olhar nos olhos de Jesus, hoje, qual é a qualidade da minha fé? Chegar no mundo é uma página em branco. Esse aqui entrega para mim uma página em branco e diz assim: vai construir a sua vida. Esse aqui entrega para mim a palavra de Deus e diz assim: se você for sábio, você vai construir a vida inteira pensando que em algum momento você vai prestar contas com Deus de tudo que você tem. O coração profundo é aquele que está pensando na eternidade. Eu termino dizendo para você o seguinte: sabe quem são as pessoas mais profundas com quem eu já conversei? Aquelas que vivem para além disso daqui. Elas estão aqui, ó. Hoje, se você morrer hoje, com o que você vai conversar com Jesus? Quando você abrir os seus olhos na eternidade? Qual vai ser o assunto? Qual é o tema da conversa? Qual é o relatório? Qual é a cesta de fruto que você vai entregar? Quais as obras que você está carregando e que você vai chegar para Ele para dizer assim: olha, Senhor, eu passei aqui pela cova, eu estou aqui agora, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu falhei, mas aqui está o meu melhor, e eu tenho certeza que eu fiquei devendo alguma coisa, Senhor, me perdoa, mas olha aqui, ó, está aqui, eu fiz o que eu tinha que ter feito. E esperar o que Ele vai dizer. Ou você vai chegar para Ele e vai dizer assim: então, Senhor, é que, sabe, eu fiquei assim, à beira do caminho, eu não quis aprofundar. Ah, Deus, sabe, era muita luta, muita prova, e eu não conseguia atravessar. Ah, Deus, sabe que eu passei a minha vida inteira, porque eu queria aquele carro, porque eu queria aquela casa, porque eu queria aquele relógio, e porque aquelas pessoas só iam me valorizar se eu usasse o relógio X, se eu tivesse, Senhor, a viagem tal, então eu gastei a minha vida inteira com isso aqui. Tudo coração superficial. Mas aí eu imagino, irmão, furando a fila do... Essa tem que furar a fila do céu mesmo. Aquela irmãzinha do coque, joelho calejado, cantando aquele hino da harpa. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão se os dias que... Toma um folheto na rodoviária, no shopping. Você já aceitou Jesus? Não. Tal. Talvez no sepultamento dela não esteja o presidente, não esteja pessoas importantes. Só que quando ela cruzar os portais, ó, os anjos, os querubins e os serafins. Chegou! Ela chegou, gente! Chegou! Chegou quem? A irmã que fez a vida valer a pena. Que investiu nas bolsas eternas. Chegou aquele que gastou a vida naquilo que importa. Eu vim hoje como uma trombeta de Deus dizer para você: escuta aqui, olha para mim, você vai morrer um dia, amigo.
Você vai morrer um dia, amiga. E sabe qual que é a tragédia para a gente? Ninguém disse quando é. Qual vai ser o assunto? Se a morte me interpelar agora, tá! Qual que é o assunto que eu vou chegar falando? Lucas, Conference, os médicos, a igreja, ai, onde eu estou no céu! Jesus! O que eu estou fazendo aqui? Pois é, você infartou agora lá na terra. Sério, Senhor? Mas estava tão empolgado com a conferência. Ah, não, mas agora eu vou querer ficar aqui com o Senhor. Deixa o povo lá da Doxa fazer a conferência. Agora eu não quero mais saber disso. Que agora eu já entrei nas mansões celestiais. Mas e a Thaís, e o Felipe, e a Turquia, e o outro? Não vai ter mais isso, porque o Senhor vai falar, calma, já te promovi. Agora o pessoal vai cuidar dessas coisas. Já imaginou? Agora já imaginou se... Ai, Senhor, meu cartão de crédito. Ai, Senhor, o meu relógio Patek Philippe que não veio e acho que nunca vai vir. Irmão, é baixo demais, é ou não é? É pequeno demais. Pior ainda, é quando os pregadores começam a te ensinar que isso valida quem você é. O sangue de Jesus tem poder. Fique em pé comigo, eu quero orar com você.